Galera, bora responder essa questão aqui. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, Al2O3, 3H2O, que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafite ou carvão, que são consumidos no processo de eletrólise, com formação de gás carbônico. E o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafite. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no... Galera, presta atenção aqui, ó. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Existem algumas palavras que vão ser palavras-chave para você saber em qual reação que está ocorrendo ali. Sempre que falar a palavra foi corroído, tudo bem? Você tem que pensar em oxidação. Se falar desgaste, também vai ser oxidação. Beleza? Corroído, desgaste. São palavrinhas-chave para você pensar em oxidação. Existem outras que são menos comuns para você pensar em oxidação. Que é você falar, aparecer falando lá, que dissolve uma certa barra, dissolve um certo soluto. Também você vai pensar ali normalmente em oxidação. Mas é menos comum. O mais comum é você falar em corroído, desgaste, você pensa em oxidação. Já existem outras palavras que você vai pensar mais para redução. Quais são essas palavras que você vai pensar para redução? Depósito. Tudo bem? Se falar que houve depósito de um material, você vai pensar que houve uma redução daquele material. É só depósito? Não. Pode falar também, não é uma palavra, é uma expressão que é ganho de massa. Ganho de massa. Ganho de massa também você pensa como redução. Tudo bem? E existe também outra coisa que não é tão comum, mas pode aparecer, que é diminuir a concentração. Diminuir a concentração. O que a gente pode falar quando diminuir a concentração? A gente pode falar que é diluição. Porque quando você diminui a concentração, você dilui aquela solução. Tudo bem? Então, se fala assim, houve a diluição da cuba. Cuba geralmente é aquele recipiente em que fica o processo eletrolítico ali acontecendo. Tudo bem? Então, houve a diluição, houve a diminuição da concentração de uma solução. Geralmente você vai pensar isso em redução. Não é tão comum, mas pode aparecer. Tudo bem? Tá. Visto esses termos aqui, nós vamos pensar o que a questão está falando. Ele está querendo a obtenção do alumínio. No caso aqui, a gente quer obter o alumínio, a gente quer formar o alumínio. O alumínio é uma barra metálica. Então, a gente quer ter a formação dessa barra metálica. E a barra metálica tem que se depositar em algum lugar. Então, a gente vai depositar, a gente vai estar formando, não é isso? A gente vai estar fazendo o quê? Um ganho de massa, está fazendo uma redução do alumínio. Mesmo porque, vamos apagar tudo aqui, ó. O que acontece? Na bauxita, a gente tem o alumínio na forma de Al mais 3 e quer transformar ele em Al. Ou seja, nós estamos pegando um cátion e transformando em um átomo neutro. A gente está fazendo um processo de redução. E aí, toda vez que você pensar em eletroquímica, existe um macete que é extremamente importante, que é CRAL. O que é CRAL? CRAL é cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Se nesse caso a gente está fazendo um processo de redução, não interessa se é pilha, se é eletrólise, isso CRAL serve para qualquer coisa, é um processo de redução, reduz no cátodo. Então, a nossa resposta que tem escrito ânodo, a gente pode eliminar. Tudo bem? Então, vai ser no cátodo. Beleza? Se vai ser no cátodo, beleza? Nós temos esse processo aqui agora. O que acontece? Nós dizemos que os elétrons vão de quem oxida para quem reduz. Os elétrons vão de quem oxida para quem reduz. Ou seja, os elétrons vão do ânodo para o cátodo. Do ânodo para o cátodo. Tudo bem? Eles vão do ânodo para o cátodo. O ânodo são barras de grafite. O cátodo é a
caixa de aço. Tudo bem? Então, os elétrons fluem da barra de grafite para a caixa de aço. Isso é o que a gente chama de fluxo ou corrente de elétrons ou real. Fluxo ou corrente de elétrons ou fluxo ou corrente real. Tudo bem? Os elétrons fluem de quem oxida para quem reduz, de quem perde para quem ganha. Então, nossa resposta letra E. Tudo bem, galera? Vejo vocês em breve. Até mais!